Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 189º dia, seguindo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo 81, livro de Atos, capítulo 26, versículos 1 ao 32, Salmos, capítulo 6, versículos 1 ao 10 e Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção nessa leitura, para que nós tenhamos entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18 ao capítulo 6, versículo 81. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. E eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bassã até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e era numeroso. Estes foram chefes de sua família, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e fez morar em Ala, Abor e Ará, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéas e Finéas gerou Abissua. Abissua gerou Buque e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão, no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo, quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson: Libni,
e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amassai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os nomes que Davi constituiu para dirigir o canto da casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, o filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaceias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisse, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abissua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimás. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom na casa de Judá e de seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné.
Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, com os seus arredores, Jatir e Estemoa, com os seus arredores, Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Assã, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba, com os seus arredores, Alemete, com os seus arredores, e Anatote, com os seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por meio de 10 cidades, da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bassã foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhe por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com os seus arredores, Joquimeão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores e Bileão com os seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bassã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores, e Anem com os seus arredores. E da tribo de Asser, Maal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Ucoque com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores. E da tribo de Naphtali na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores, Kiriataim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com os seus arredores, no deserto, Jazá com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Livro de Atos, capítulo 26, versículos 1 ao 32. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar.
É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, e obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto aos pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não faz nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Livro de Salmos, capítulo 6, versículos 1 ao 10. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada.
Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se, num instante, cobertos de vergonha. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 20 ao 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto.